Olá, saudação de paz para você, que é pastor Enoque, que vos fala. Quero te convidar para acompanhar conosco neste canal um mini curso sobre o Apocalipse que estamos ministrando. Nós estaremos estudando hoje o capítulo de número 4, a preparação para a segunda fase deste maravilhoso livro, que é a fase futurística. Fique conosco, não esqueça de publicar, de espalhar esta mensagem nas suas redes sociais. Não esqueça de curtir, e se não for inscrito, inscreva-se e dê o seu like, que é de suma importância para o crescimento deste canal. Deus te abençoe, fique conosco. Amados, mais uma vez eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de podermos nos reunirmos para estudarmos as Sagradas Escrituras, estudarmos a Palavra de Deus. Isto é maravilhoso. Existem lugares no mundo onde a igreja deseja esta liberdade de se reunir para estudar a Palavra de Deus e não tem esta permissão, não tem esta liberdade. E nós aqui na nossa pátria amada Brasil temos esta liberdade e muitos não a valorizam. Existe lugar no mundo em que as pessoas trocam uma página da Bíblia disfarçadamente, que leva no bolso na rua ao passar um pelo outro. Igualmente se troca por aí em alguns lugares um papelete com droga, para que ninguém perceba. Assim é feita a troca da página da Bíblia, quando aquela pessoa leu aquela página e quer trocar com alguém que tem uma outra página que ela ainda não leu. Para você ver como tem muitos lugares que o Evangelho ainda é muito perseguido. Mas aqui na nossa nação brasileira, eu louvo a Deus pela liberdade que temos de louvar ao Senhor e de estudar, nos reunirmos para aprender mais da Palavra de Deus. Estamos na coletânea do Apocalipse, estaremos na nosso quarto capítulo, capítulo número 4, e eu gostaria de chamar a sua atenção para cada detalhe. São apenas 11 versículos, mas de suma importância para o entendimento desta segunda fase do livro. Nós não estaremos lendo agora, porque já foi lido no prefácio do culto, e nós estaremos lendo os versículos à medida que nós formos aprofundando este estudo. Deixa a sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, e leia comigo neste momento o versículo 1, aonde diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E eu gostaria que você observasse essa expressão, depois destas coisas. Com o capítulo 4 inicia-se a segunda fase do livro do Apocalipse, que é uma fase totalmente futurística. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles falam das coisas que aconteceram, das coisas que foram e das coisas que são. O capítulo 1 corresponde às coisas que foram, a apresentação ali do livro e as coisas que foram. Capítulo 2 e 3 corresponde às 7 cartas que nós estudamos no encontro anterior, corresponde às coisas que são. Como assim? Porque faz parte da história da igreja, tanto da história das 7 igrejas da Ásia Menor, como da igreja de Cristo na terra até Jesus voltar. Então esse período é considerado o período presente que envolve o Apocalipse. Agora no capítulo 4 nós estamos partindo para a fase totalmente futurística. Tudo que está aqui a partir do capítulo 4 ainda está por vir.
nós não vivenciamos. E aqui também no capítulo 4, a visão, ela muda de posição geográfica. Até aqui no capítulo 3, toda a visão de João se deu no plano terrestre. A partir deste momento, a visão ela passa para o plano celestial, tá? Então é uma posição geográfica, houve uma mudança geográfica. E observe essa outra expressão. A primeira expressão foi depois destas coisas. Este depois faz uma separação daquilo que João já tinha visto no primeiro capítulo, das coisas que ele havia escrito nos 2 capítulos subsequentes. Agora, depois de tudo isto, ele é convidado para ver as coisas que irão acontecer. Aí a segunda expressão, uma porta aberta no céu. Observe que o texto diz: e depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta, aonde? No céu. No fim do capítulo 3, convida-se o homem a abrir uma porta para Cristo. Se você observar, lá na carta à igreja de Laodiceia, tem um convite para que os crentes de Laodiceia abrissem a porta para Cristo entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei, e cearei com ele, estarei com ele. Nós observamos também uma outra porta aqui no Apocalipse. A primeira porta foi para a igreja de Filadélfia, uma porta aberta para a pregação do Evangelho. Jesus diz: eis que eu abri uma porta, aleluia, lá no capítulo 3, versículo 8, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Então nós temos aqui a terceira porta do Apocalipse. A primeira, uma porta aberta para a pregação do Evangelho à igreja de Filadélfia. A segunda, uma porta aberta, ou seja, um pedido para se abrir a porta do coração aos crentes da igreja de Laodiceia, que estavam mornos. E a terceira porta, essa porta da visão celestial, essa porta aberta no céu, que João se depara aqui. E ele entra nesta porta, amados, ele é levado, ele é tomado, ele é arrebatado em espírito. E ao adentrar nessa porta, começa o desenrolar do capítulo de número 4. Versículos 2 e versículos 3, eu gostaria que você lesse comigo. Diz assim: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 2: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Observe a primeira expressão que abre o versículo 2: logo fui arrebatado. O Apocalipse caracteriza-se por um sentimento de urgência. O vocábulo imediatamente aparece apenas 5 vezes no Antigo Testamento, porém 65 vezes no Novo Testamento. O Apocalipse ele é recheado de vocábulos como, por exemplo, próximo, o tempo está próximo, capítulo 1, versículo 3. Outro vocábulo, sem demora, capítulo 3, versículo 11. Logo, um outro vocábulo, capítulo 4, versículo 2. Cedo venho, capítulo 22, versículo 2, etc. São vários vocábulos que traz uma conotação de urgência, de emergência, harmonizando-se perfeitamente com a natureza do livro, que diz: próximo está o tempo, aleluia. João, a ser arrebatado em espírito, ele se encontra agora em uma outra dimensão, como nós já dissemos, numa dimensão totalmente celeste e espiritual. Ele, em sua visão, é levado para o céu,
no capítulo 4 e versículo 1, e ele permanece lá até ao fim do capítulo de número 9. No capítulo de número 10, ele está novamente na terra, porque ele vê um anjo que descia do céu, capítulo 10 e versículo 1, onde ele permanece até o capítulo 11, versículo 3. E no capítulo 11, versículo 15, a cena da visão novamente se desenrola no céu. Parece que o capítulo 12, o profeta está de novo na terra, mas no capítulo 14, versículo 18 em diante, presume-se a sua presença no céu novamente. Observe que a partir deste capítulo 4, haverá vários momentos da visão em que João estará vendo no céu, no interior do trono de Deus. Em outros momentos ele será levado, como em um abrir e fechar de olhos, para a dimensão terrestre, e novamente ele é levado de volta para os céus, e assim por diante. Se você fizer uma leitura meticulosa desses trechos, você vai observar esta diferença devido às expressões utilizadas pelo apóstolo. Aleluia. Observa que ele diz: eis um trono estava posto no céu, no versículo aí de número 2. Ele contempla um trono. A primeira visão que João tem é de um trono. A palavra trono está presente em quase todos os capítulos do Apocalipse. O livro começa com trono e termina com trono. É o livro que mais fala. Existe a expressão trono, trono de Deus, tronos, dos anciãos, dos seres, e assim por diante. Aleluia. O trono é, pois, o trono de Deus, que ele viu ali, e aquela visão daquele trono é sinal da divina soberania e majestade de Deus. Como nós já observamos, a palavra trono, ela está presente massivamente a partir do versículo 4 até o final deste livro. A expressão "e o que estava assentado no trono". João, ele tem a visão do trono e logo ele vê alguém assentado no trono. Este alguém tinha a forma, o aspecto de um homem. E o Pai agora está no foco desta passagem. A pessoa que João vê sentado naquele trono é a pessoa do Pai Celestial, que assumiu ali a posição de autoridade como rei, o qual se assenta em seu trono. Ao se deparar com aquela visão de autoridade assentada no trono, João, ele teve uma percepção extraordinária de muitas coisas, e nós podemos aqui devagar filosofar a respeito da visão de João, que se abriu ali naquele momento, daquela visão extraordinária, vendo o próprio Deus, o Pai Celestial, assentado no trono. E a visão, a percepção que ele teve foi de exaltação, de majestade, de poder sobre o universo, não só sobre o ambiente celeste, não só sobre aqueles que o adoravam ali, mas poder sobre todo o universo. Uma visão de poder sobre capaz de intervir na história da humanidade, um poder sobrenatural de planejamento no destino humano. Ele teve ali uma visão de uma região do Espírito puro em sua forma de expressão mais elevada. Ele teve ali uma visão da fonte de revelação da intenção de Deus para com os homens, agora e na eternidade. Abre-se um leque extraordinário na visão de João ali, e ele tenta descrever aquela pessoa que estava assentada naquele trono. E ele fala da sua aparência, e se nós observarmos, queridos, o que ele diz, tenta descrever aqui, e compararmos com Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 26,
ao versículo de número 28, nós vamos observar que Ezequiel também se esforça, ele tem uma visão semelhante à de João no seu tempo, e ele se esforça para descrever a majestade de Deus, a grandeza de Deus, a grandeza do Pai. Se nós compararmos Ezequiel capítulo 1 com esses 2 versículos aqui de João, nós vamos observar que tem uma grande similaridade, tá, entre essas 2 referências em relação à descrição de como era aquela pessoa sentada no trono, logo a pessoa do Pai Celestial. Isso faz cair por terra, queridos, uma falsa doutrina chamada panteísmo. O que é o panteísmo? É uma doutrina que afirma que Deus, Ele está em todo lugar e em todas as coisas, e todas as coisas podem ser Deus, podem conter Deus. Logo, Deus não é uma pessoa, segundo esta filosofia do panteísmo. Mas nós aqui observamos, tanto pela descrição de João, como pela descrição de Ezequiel, se você for estudar minuciosamente, principalmente o 1º capítulo, que Deus, Ele é uma pessoa, Ele é descrito como uma pessoa, como as características físicas de uma pessoa, apesar de ser de uma forma gloriosa, brilhante, como as pedras mais preciosas, mas tem um aspecto físico, corporal de uma pessoa. Observe que João aqui no versículo 3, ele tem uma visão do arco celeste. O arco celeste nada mais é do que o arco-íris sobre o trono do Senhor. Você vai observar que na Bíblia o arco-íris ele é citado desde o livro de Gênesis. O arco-íris está presente na Bíblia em várias referências, em vários momentos da história da humanidade, do relacionamento de Deus com o homem. O arco-íris ele foi dado ao homem como uma prova, como um penhor de que jamais Deus voltaria a destruir a terra, julgar a terra com um dilúvio, com uma enchente de águas. E Deus estabeleceu o arco-íris presente na nossa atmosfera para sempre, é um sinal de aliança de Deus. Mas nos céus, o que representa este arco-íris, visto que lá não chove, não tem, apesar de ter trovões e relâmpagos, né, que saem do trono de Deus, mas não são, são relâmpagos de Deus, são trovões da voz de Deus e dos anjos, e não das chuvas, tá? E para quê e por que este arco de Deus estaria ali sobre o trono? No trono dos céus, além do firmamento, há também um arco celeste. Ali reinam expectações gloriosas. Todas as cores, que são 7, são exigidas para expressar os múltiplos aspectos da satisfação representados para o reino de Deus. Observe que o arco-íris tem 7 cores. Mais uma vez, o número 7, a tipologia do número 7 presente nos céus, presente no livro de Apocalipse, presente diante do trono de Deus. Vamos para o versículo de número 4, onde diz: ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, e também sobre suas cabeças coroa de ouro. Quem são estes anciãos? E por que 24 anciãos? Existem várias interpretações para a identidade desses seres chamados de anciãos pelo apóstolo João. Na versão mais atualizada chama-se de líderes também. O presbítero Francisco Alencar fez a leitura oficial, e na versão dele chama-os de líderes, tá? Anciãos são líderes, são pessoas experientes, pessoas idôneas, que no Novo Testamento também é chamado de presbíteros, tá? São os príncipes da igreja, os príncipes na casa de Deus. Observe que estes seres, chamado aqui, descrito por João de anciãos ou líderes, estão assentados em tronos, e eles estão vestidos de vestiduras brancas, e têm coroas
em suas cabeças. Algumas interpretações afirmam que estes seres são seres angélicos, são seres espirituais, mas se você observar nas Escrituras, você não vai encontrar um anjo usando uma coroa, nem um anjo, você pode até ver um anjo trajando vestes brancas, a Bíblia não faz muita referência a respeito, mas geralmente vestes brancas na Bíblia traz a ideia de pureza adquirida, de pureza conquistada, de alguém que foi purificado, traz a ideia de salvação. Então nós entendemos que esses personagens misteriosos encontram-se em estado de salvação definitiva, porque estão vestindo vestes brancas. Eles já possuem o prêmio da sua salvação. Por que possui o prêmio da sua salvação? A coroa de ouro sobre as suas cabeças. O que a Bíblia fala sobre aqueles que vencerem? Dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eles já possuem esse prêmio da salvação, e eles participam com a autoridade do desenvolvimento da salvação. Como assim? Estão assentados em tronos diante do trono de Deus. Alguns estudiosos apontam que estes seres, se não são, pelo menos representam 12 mais 12, eu vou já explicar. No Antigo Testamento é mencionado 12 tribos, portanto 12 patriarcas. No Novo Testamento Jesus escolhe 12 discípulos, que são os 12 apóstolos da igreja, e esses seres representando os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel, e os demais representando os 12 apóstolos do Novo Testamento. Isso representa a plenitude da humanidade diante de Deus, a humanidade ali bem representada, tanto da antiga aliança quanto da nova aliança. No entanto, queridos, nós só teremos a resposta final desta nossa interrogação quando chegarmos nas mansões celestiais, nas bodas do Cordeiro, e aí tiraremos todas as nossas dúvidas em relação à identidade misteriosa destes 24 seres, 24 anciãos, sentado em 24 tronos. Aleluia. Observe o versículo número 5, que diz: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Relâmpagos, trovões, vozes. Quando ele coloca vozes aqui, é vozes como de trombeta, vozes como de grandes águas, como é descrito em outras passagens deste mesmo livro. Grandes vozes, vozes que estremecem. No contexto profético, relâmpagos, trovões, vozes são sempre manifestações do grande poder de Deus. Vemos isto em Êxodo, no capítulo de número 19 e versículo de número 16, quando Deus manifesta-se sobre o Monte Sinai para falar com o povo. O povo exigiu a Moisés que Deus descesse literalmente para falar com eles. Parece que os líderes de Israel não estavam acreditando que Deus de fato falava com Moisés, quando Moisés estava ausente lá no monte, e então o povo exigiu que Deus viesse e falasse com eles. Quando Deus fala com eles, amados, troveja, relampeja, acontece trevas e fogo ao mesmo tempo, o chão treme, o monte é devorado pelo fogo da presença de Deus, e o povo se derrete de medo e clama a Moisés: Moisés, que não fale mais o Senhor conosco, mas tu mesmo, Moisés, fale conosco, e nós ouviremos tudo que o Senhor te mandar. Aleluia. Nós observamos também em Ezequiel, capítulo 1, versículo 13, na visão de Ezequiel, quando
Deus falava, trovejava, aleluia. Então, queridos, essa expressão aí de relâmpagos, trovões e vozes denotam o grande poder de Deus. Vamos para o versículo de número 6, aonde diz, acompanhe aí comigo: e havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e do meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Observe bem este versículo 6, ele tem vários mistérios aqui que são alvo de grandes discussões. Primeiro, nós vemos um mar de vidro. Simbolicamente, o mar representa povos, multidões e nações conturbada em grande inquietação. O mar do presente texto pode simbolizar a nação santa, o povo adquirido por Deus pelo sangue do Cordeiro, conforme 1 Pedro capítulo 2 e versículo de número 9, aonde está registrado: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse contexto, esse mar de vidro límpido como cristal, um mar como que de vidro, na verdade não era um vidro. João declarou que o mar era um mar quieto, era um mar limpo, que era como se fosse a face de uma vidraça ali resplandecendo. Não era um vidro em si. Diante do trono tinha um mar como que de vidro. E este mar quieto, limpo, não estava agitado, com águas puras diante do trono de Deus, representa o povo de Deus, comprado e lavado no sangue de Cristo. Segunda expressão, 4 animais cheios de olhos. Estes seres sobrenaturais são sempre citados em conexão com o trono de Deus. 4 seres. Observe também Ezequiel, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 10, vai citar estes seres. E você vai observar que Ezequiel os chama de querubins. Eles são chamados por Ezequiel de querubins. João não os chama de querubins, mas os descreve semelhante a Ezequiel o descreve. Então nós entendemos por esse paralelismo dessas duas referências, que estes seres sobrenaturais são querubins que estão diante do Senhor. A palavra querubim, do plural querubins, querubins tem a sua raiz no verbo querumbe, que é plural de querubim. No grego significa guardar, cobrir, ou também significa celestial, um ser celestial. São vistos pela primeira vez na Bíblia lá no Gênesis. Aonde? No Gênesis, quando eles guardavam o caminho da árvore da vida depois da queda de Adão, lá no capítulo 3 e no versículo de número 24. É a primeira vez que são citados querubins, que nós vemos a ação dos querubins nas Sagradas Escrituras. Também o vemos em uma imagem, estatueta de ouro de 2 querubins que compunham o propiciatório, que era a tampa da arca. A arca que Moisés construiu de madeira de acácia, revestiu de ouro, que foi ali chamada de Arca da Aliança, e havia ali 2 figuras de querubins com as asas como que em posição de encontrar-se sobre aquela arca, chamava-se o propiciatório. Também nas cortinas, nas bordaduras da cortina do tabernáculo, eram figuras de querubins. Deus habita entre os querubins. A palavra de Deus afirma no Salmo 18 e versículo número 10, também no Salmo 80 e versículo 1, os querubins contemplados aqui por João fazem a guarda celeste do templo de Deus. Observe que o versículo diz que foram vistos em volta do trono, dos lados do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Mas na frente nós vamos ver que eles tinham olhos até por dentro no seu
interior. Observe que esses 4 seres, eles não estão em tronos, eles estão postos diante de Deus, eles estão ali trabalhando diante de Deus. Os 24 anciãos, eles estão em tronos, 24 tronos. Já os anjos, os seres, os querubins, como nós estamos o declarando aqui, eles estão em posição de serviço, eles são os guardas do trono de Deus. Vamos para o versículo 7, que complementa o raciocínio do versículo 6. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, ou em outras versões a um novilho. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Esta é a aparência que João consegue descrever destes 4 seres, cada um tinha uma forma. Como já dissemos, esses animais são conforme a descrição de Ezequiel, tanto no capítulo 1 como no capítulo 10, são chamados de querubins. Por isso também os estamos chamando de querubins aqui no Apocalipse, e eles fazem a guarda do trono de Deus. Sua semelhança representa coisas que existem na terra e são destaque na criação de Deus. Observe que são 4 seres com 4 aparências diferentes, e essas aparências são todas de animais que se destacam na criação de Deus. A águia, por exemplo, é exaltada entre as aves, é a mais nobre das aves, é a águia. O homem é exaltado entre as criaturas em termos gerais, é a criatura que Deus mais se agrada, porque fez a sua imagem e a sua semelhança. O novilho ou o bezerro também é exaltado entre os animais domésticos. Inclusive na antiga aliança, o sacrifício mais valioso que um ofertante levava ao sacerdote, ao altar, era um novilho, era um bezerro. Logo, ele é exaltado entre os animais domésticos, é um dos mais valiosos, tá? E nós temos por fim o leão, que é exaltado entre os animais selvagens. Todos eles têm recebido domínio e lhes tem sido proporcionado grandeza na sua área. E imaginamos que Deus escolheu aqueles modelos ali para descrever para João, para que ficasse bem nítido ali que os céus também são representados pela criação de Deus, pelo amor de Deus, pelo carinho de Deus em toda a criação que Ele fez no universo e principalmente no planeta Terra, este habitat que o Senhor fez para nós com tanto carinho e tem sustentado até os dias de hoje. Versículo de número 8, amados, diz o seguinte: e os 4 animais tinham respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, ou seja, tanto ao redor, forma externa, como por dentro. Na visão, João conseguia ver o interior daqueles 4 seres viventes, e não descansavam, ou seja, eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam cheios de olhos, representam a inteireza da inteligência, são cheios de olhos tanto para frente como para trás. É como se o passado e o futuro estivesse patente diante dos seus olhos, como em um livro. Isto demonstra ali o poder de Deus em relação ao tempo, ao passado, ao presente e ao futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Olhos por dentro, visão interna, ali dá uma ideia de que Deus, Ele vê o interior. Aqueles seres tinham olhos para dentro, e a palavra de Deus diz que a visão do Senhor
ela prescruta até a divisão da alma e do espírito. Cientista nenhum conseguiu descobrir aonde se localiza essa divisão, mas a palavra de Deus, ela penetra, ela prescruta. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode fugir ao seu olhar, à sua visão. Louvado seja Deus. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 15, você vai observar que na visão, esses 4 querubins estavam postos sobre rodas, ou rodas estavam acompanhando, e as rodas, elas eram cheias de olhos em volta. Na visão de Ezequiel, aqueles seres com aquelas rodas que eles acompanhavam, que pertenciam aos querubins, dava a ideia de que os querubins eram poderosos para ver tudo à sua volta, que nada fugia aos seus olhos, ao seu controle. Na visão de João, esses olhos das rodas foi transferida para os próprios seres. Os seres eram dotados de olhos em volta e também no seu interior. E ainda tem uma segunda expressão aqui neste versículo de número 8: e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso. Existe uma característica dupla nestes seres viventes aqui, amados. Nós entendemos que os querubins são os guardadores. Eles foram os guardadores no Éden, da árvore da vida. Eles foram guardadores, mesmo que apenas numa estatueta de ouro, mas foram os guardadores na Arca da Aliança. Tanto que quando os filisteus tomaram a Arca da Aliança, a presença ali santa de Deus através dos querubins ali provocaram hemorroidas, inflamação, e mataram muitos filisteus ali. Então, mesmo simbolicamente, os querubins tinham a função de guardar. Israel, muitas vezes, ao sair para a batalha, levavam, às vezes, a arca. Inclusive, ela foi tomada em uma das vezes que levaram a arca sem consentimento do sacerdote Eli, e estavam todo mundo com a vida desordenada, e Deus deixou que eles roubassem a arca para provar que a arca não era amuleto para eles serem vitoriosos, mas o coração deles quebrantado era que Deus queria, e eles não estavam assim conseguindo chegar com esse objetivo diante do Senhor. Mas vamos para frente. Nesse texto, os querubins eles parecem ter dupla função. Por quê, pastor? Porque eles são tanto os guardas do trono de Deus, como eles também pertencem ao coro celestial. Nós vamos observar que eles estão cantando louvores a Deus, e na hora, enquanto eles cantam, os sacerdotes, os seres vivos ali, os anciãos, melhor dizendo, também estão adorando, e o coro celeste é ouvido por milhares e milhares e milhões, conforme João descreve na sua visão. Mas a iniciativa do louvor partia daqueles 4 seres. Então demonstra ali uma dupla função destes querubins, desses 4 seres vivos, de forma física bastante curiosa, aqui nesta visão do capítulo número 4. O versículo 9 diz: e quando os animais davam glória e honra, animais aqui nesta versão, a outra versão diz seres vivos, e outras versões ainda trazem outra nomenclatura para estes 4 seres viventes, que Ezequiel chama de querubins. Quando eles davam glória e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, acontece o que eu acabei de descrever. Primeiro, ao que vive para sempre. Eu quero falar sobre esta expressão que ainda não comentei. Sobre a vida de Deus, temos muito o que falar. O testemunho de Jesus Cristo, amado, lá em João capítulo 5, versículo 26, da parte A, Jesus descreve o Pai Celestial, Jesus descreve Deus como aquele que tem a vida
em si mesmo. Ele diz: o Pai tem a vida em si mesmo e permitiu que o Filho também tenha vida em si mesmo. João capítulo de número 5 e versículo de número 26. Deus, ele é sempre o Deus da imortalidade. Isso naturalmente significa que a causa da sua existência está nele mesmo. É ele, o Deus Todo-Poderoso. Ele não foi criado, ele não nasceu, ele é Deus, ele é eterno, ele é soberano, aleluia. Quando ele jurou pelo seu próprio nome. Quando ele ordenou que Moisés fosse a Faraó, quando Moisés perguntou: e quando me perguntarem quem foi o Deus que te enviou, diga: o eu sou te enviou, Moisés, aleluia. Eu sou o que sou, louvado seja Deus. Então essa expressão vive para sempre está reafirmando, corroborando com as declarações que o próprio Deus fez de si mesmo no decorrer das Escrituras Sagradas, aleluia. Deus nunca poderá sofrer dano ou declínio com a passagem do tempo, amados. Deus não envelhece, pois Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Pai da eternidade, aleluia. É um dos títulos messiânicos de Jesus: Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz e Pai da eternidade, aleluia. Como é bom servir a este Deus maravilhoso. Versículo número 10: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono de Deus, dizendo... Enquanto os 4 seres viventes davam glória e honra e ações de graças a Deus, os 24 anciãos, em um gesto de amor e humilhação e exaltação a Deus, lançavam as suas coroas diante do trono daquele que vive para sempre, aleluia. No versículo 14 do capítulo 5, afirma que os 4 seres viventes diziam amém, não para terminar o culto celeste, o coro celeste, mas para que continuasse aquele culto maravilhoso de adoração ao Pai Celestial, aleluia. E o versículo de número 11, encerrando este capítulo, está escrito: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O presente versículo mostra-nos a pessoa de Deus como o Criador supremo de todas as coisas. Isto inclui céus e terra, tanto o espiritual como o material. Ou seja, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, está confirmando o que lemos no primeiro capítulo da Bíblia: e criou Deus os céus e a terra. Está corroborando com o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, aleluia. Nada do que está feito se fez sem a pessoa dele, sem a presença dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui neste versículo nós temos Deus descrito como o supremo Criador de todas as coisas. E nosso próximo encontro nós estaremos estudando o capítulo de número 5, que é uma sequência desta visão de João, para no capítulo 6, só no capítulo 6, nós adentrarmos literalmente a parte que nós chamamos de profética do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, esteja conosco no próximo encontro, e você que está assistindo esta mensagem através das redes sociais, não esqueça de deixar o seu like e também reenviar esta mensagem para as pessoas do teu ciclo de amizade. Que Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus.